Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa. Pessoal, olha só, nós hoje vamos trabalhar com interjeição e onomatopeia. Estamos na terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. Olha só, interjeição, onomatopeia, com certeza vocês estão aí se questionando o que seria isso, o que essa professora vai falar agora. Quando se fala em interjeição e onomatopeia, elas estão presentes aí no nosso dia a dia constantemente, tá? E é sempre o quê? Quando vocês pensam, né, nessa questão vamos dizer, tentar dar um significado às nossas emoções, enfim, criar, né, vamos dizer assim, usa-se interjeição, usa-se onomatopeia, certo? Quando a mãe de vocês vão lá no quarto de vocês de manhã e fazem, né, toque, toque, lá na porta de vocês, esse barulhinho, né, quando você tenta reproduzir um barulhinho como esse, nós vamos dizer que é o quê? Uma onomatopeia, uma interjeição? Deixa aí o questionamento para vocês, vamos lá? Olha só, interjeição, que é o que nós vamos começar a falar, é uma palavra invariável. Ela exprime o quê? Emoções, sensações. Então, nessa tentativa de representar isso, cria-se aí interjeição e onomatopeia, tá? Elas são, de fato, o quê? Estado de espírito ou a procura sobre o agir de um interlocutor. Então, daí tenta-se o quê? Adotar certo comportamento, sem que para isso seja necessário fazer o uso o quê? De estruturas linguísticas mais elaboradas. Exemplo, cuidado, preste atenção onde você pisa. Observa que sempre tem essa pontuação que é muito importante aí, né, quando se fala de expressar emoções, ou surpresas, enfim. No exemplo que nós vimos, o interlocutor, ele pede uma atenção do seu interlocutor, seja ali para fazer uma advertência, né? Olha só os exemplos que nós temos. Psiu, tomara, oba, viva, quem me dera, opa, céus, meu Deus, firme, fora, ufa, tudo isso é o que? Interjeição. São palavras aí tentando o quê? De certa forma, expressar uma emoção, uma sensação, um sentimento. Certo? Então, as interjeições, elas são uma espécie o quê? De palavra-frase. Ela dá uma ideia de expressar, né, por uma palavra, um conjunto de palavras, tá? Que poderia ser colocada em termos, né, ou uma sentença. É um recurso da linguagem afetiva, uma vez que trabalha-se a tentativa de representar emoções, sensações, que são organizadas o quê? Em uma forma lógica, né? Como são as sentenças da língua. De certa forma, são manifestações de um suspiro, de um estado da alma, que é sempre o quê? Decorrente de uma situação muito particular, de acordo com o momento ou o próprio contexto ali específico, certo? O a gente utiliza muito. Como eu queria voltar a ser criança. Né? Esse a gente utiliza muito. O ele é uma expressão de um estado, né? É emotivo. Então, ele é o quê? Uma interjeição. Esse a que eu utilizei que já tem outro significado, né? Classificação das interjeições. Nós temos por advertência, alegria, alívio, animação, aprovação, concordância, desaprovação, desejo, desculpa, dor ou tristeza, dúvida, espanto, contrariedade, pedido de auxílio. Todos esses aqui são exemplos de interjeição, que nada mais é que uma tentativa de representar um estado de espírito, uma sensação, tá? Olha só um exemplo por advertência, só para vocês entenderem.
Cuidado, devagar, calma, atenção. Olha só um de concordância. Claro, sim, pois não, né? Exemplo de desejo. Oh, pudera, tomara, certo? De contrariedade. Em, raios, diabo, puxa, certo? Então, todos esses sempre vão tentar representar o quê? Uma sensação, tá? Uma emoção que eu tenha tido em um dado momento, em uma circunstância ali específica, tá? Onomatopeia, para finalizarmos, ela é uma figura de linguagem que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia e permite o quê? Representar um som. A interjeição, ela tenta representar o quê? Sensações, emoções. A onomatopeia, ela representa o quê? Sons. E ela é formada cada vez que uma palavra escrita reproduz um ruído, um barulho, qualquer tipo de som. Exemplo, quando nós batemos na porta, toque, toque, e ninguém abriu. Esse toque, toque é a representação o quê? Do ato de bater na porta. Então, em uma tentativa de reproduzir esse ato, esse som que foi produzido, utiliza-se a onomatopeia, certo? Olha só esse exemplo. Aqui temos o quê? A turma da Mônica, né? Então, vocês veem muito isso aqui. Então, olha só, aqui choques, né, entre eles e vários sons são produzidos. Então, há a representação, tum, pof, né, como se alguém cai, choque, enfim. Trata-se de figura de palavra que especifica a reprodução de sons ou ruídos, que foi o que eu disse anteriormente, certo? Então, aqui é um recurso que se encontra especialmente nas histórias em quadrinhos. Quem é apaixonado aí por Turma da Mônica, né? Já se deparou bastante com as onomatopeias. Elas fazem a alegria dos adultos e das crianças, tá? Engana-se quem diz que somente as crianças são apaixonadas pelas onomatopeias. Não deixam a desejar quanto à compreensão, por isso são usadas constantemente. E além das histórias em quadrinhos, existe também, né, o ambiente virtual, que é um grande adepto aí das onomatopeias. Ok, pessoal? Temos aqui alguns outros exemplos, né? No mundo virtual, nós temos a provocação do riso, né? Pelo kkk ou dessa forma, né? Enfim, af e vários outros aí que são utilizados no recurso tecnológico, certo? Não se pode confundir onomatopeia, que são escritas dos sons, com os internetês. O que são os internetês? Né? Aquilo que abrevia palavras, contrariando a norma culta, que é exemplo aqui do você, do beleza, sussa, tá? Você é quando você quer dizer você, que na internet tenta-se o quê? Fazer essas abreviações. Então, o que eu aconselho? Que vocês, claro, né, prestem bastante atenção quando se trata de onomatopeia ou esses internetês. Isso quando estamos falando aí de ambientes virtuais. Claro que lá nas histórias em quadrinhos isso, né, não ocorre, mas na internet tem-se muito isso. Então, cuidado para não fazer essas confusões. Para finalizarmos, né, temos aqui o conceito. Como são geralmente representações de sentimentos e sons, podem ter semelhanças escritas e sonoras. Isso aqui é fazendo uma diferença entre interjeição e onomatopeia, certo? Entre algumas palavras ou expressões, porém elas possuem funções diferentes dentro da língua portuguesa. Ou seja, embora em algumas situações ocorra interjeição junto ali com a onomatopeia, né, e são muito parecidas, atentem-se a isso. A interjeição, ela também tenta representar algo, porém, ela tenta representar o quê? Emoções, certo? Sensações desses interlocutores. No caso das onomatopeias, ela representa o quê? Sons,
certo? Sons que são, tenta fazer representações de ações realizadas ali. Exemplo, bater na porta, o coachar dos sapos, né? O barulho que o despertador faz, né? Pela manhã, enfim. Ok, meninos? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido bem sobre interjeição e onomatopeia. E aqui finalizo, claro, sempre muito grata aí pela atenção de vocês. Até a próxima!